Então, abrir o nosso livro na parte de história, na página 64. Vamos iniciar com a página 64, tá bom? Todos conseguiram abrir o livro? Na página 64, vocês observaram, então, ali que tem um mapa, né? E nessas setinhas, nas setinhas que tem ali vindo de outros países, mostram pessoas chegando aonde? Quem conseguiu identificar de onde essas pessoas estão vindo? Ao Brasil. Elas estão vindo para o Brasil, muito bem. E elas estão vindo da onde? Fala, Rickson. Precisa abrir o microfone. Da Itália, Líbano, Síria e Japão. Isso, elas estão vindo de outro país para chegar no Brasil. E quando essas pessoas, elas vêm de outro país, no caso, para chegar no nosso país, né, no Brasil, nós chamamos ela do quê? Quem sabe dizer? Sabe dizer, Valentine? Imigrantes. Isso mesmo, nós chamamos elas de imigrantes. E imigrantes, Giovana, o que significa? Pode falar pra gente? Eu não queria falar imigrante. Quando a gente está nesse período de pandemia, o Japão, que estão indo pessoas para cá, no Brasil, e essas pessoas do Japão, porque a Covid-19 foi criada no Japão, e elas estão saindo do Japão e algumas têm coronavírus, trazendo esse coronavírus para o Brasil. Isso mesmo, lá deu início e aí várias pessoas viajaram para outros lugares, né? E acabou se espalhando então a doença, né? Isso mesmo. Posso falar o que são os imigrantes? Pode falar, Enzo. Os imigrantes, né? Pessoas que entram em um país que não são o que eles moram de origem, para se estabelecer lá. Isso mesmo. Por exemplo, eles passam numa fronteira e dizem que vão ficar só, digamos nós, 10 dias, mas eles vão se estabelecer nesse local. Isso, muito bem, Enzo. Obrigada. Então, imigrantes são pessoas que vêm de outros países para morar em um país que eles decidem ficar, mas que não seja o país onde eles nasceram. Então, como a gente viu ali, teve pessoas que nasceram na Itália e vieram morar no Brasil. Teve pessoas que nasceram lá no Líbano e também vieram morar no Brasil. Outros que nasceram também ali na Síria e no Japão e também decidiram vir morar no Brasil. E isso pode ocorrer por vários fatores. Por eles não quererem mais morar ali no país onde eles estão, ou por eles acharem que vão conseguir emprego melhor em outro lugar, ou até porque conheceram alguém, decidiram se mudar. Pode ter vários fatores que envolvem essa mudança de país. Vocês assistiram ali o vídeo que eu enviei para vocês, mostra um pouquinho ali como que acontece nessa mudança. E lá tem um exemplo de uma família que decidiu então vir mudar de país por questões financeiras, né? Pode falar, Enzo. Isso mesmo, então nós... então o pai do seu pai veio pra cá, né? Então nós podemos chamar ele de imigrante. Certo? Ou errado? Isso, muito bem. Porque imigrante é quando uma pessoa vem de outro país. Isso mesmo. Pode falar, Enzo. Lembrou? Pode falar. Eu assisti assim um programa que eu já até falei uma vez, que o nome era Barrados na Fronteira, que mostrava um pouco como que era nas fronteiras. E daí tinha alguns casos que os caras mentiam assim para emigrar para outros lugares. Isso Eles mesmo. tentam despistar os guardas. Já teve até um que eu vi em um episódio que ele estava conversando em outra língua pelo celular para eles
não descobrir, porque eles revistam tudo, celular. Isso mesmo. E daí, o cara se ferrou que tinha uma que sabia falar a língua. Ah, daí tava entendendo tudo. E daí ele falou que ia ir para aquele lugar, ia bolar as regras dos caras. Ele ia trabalhar naquele lugar. Entendi. Isso mesmo, tem pessoas que se aproveitam, né? Tem pessoas que saem do seu país, como eu disse, né? Por diversos motivos. Alguns saem em busca de trabalho, outros saem por motivos não muito bons, né? Saem para aprontar em outros países e outros saem para fugir, às vezes, das leis que são muito rígidas em alguns países. Então, tem diversos motivos que as pessoas mudam de países, né? E da página 64, então, pode falar, Enzo. Então, bem, tem gente que ia para outros países por causa do roubo, dessas coisas ruins. Porque tem países que tem muito roubo, essas coisas. Isso mesmo. Pode. Guerras. Isso. Então, ali, ó, na página 64, mostra um pouquinho, fala um pouquinho mais, igual ali no vídeo que eu enviei para vocês estarem assistindo, na página 54, também fala sobre a imigração que ocorreu no nosso país, né? Que foram esses outros países que vieram para o Brasil. E aonde foram que essas pessoas se estabeleceram primeiro aqui no nosso país? Quem conseguiu identificar? Pode falar, Yumi. O primeiro lugar que eles vieram foi São Paulo. Isso mesmo, o primeiro lugar que eles decidiram se estabelecer foram em São Paulo. E por eles se estabelecerem ali em São Paulo, o que aconteceu? Muitos lugares em São Paulo hoje em dia ainda é conhecido por conta dessas pessoas que ali no início começaram a morar, criaram então uma comunidade deles. E hoje nós temos lugares em São Paulo que são conhecidos por essas pessoas que ali então se estabeleceram. Aí ali embaixo tem duas imagens, né? Que é dos imigrantes japoneses chegando no Brasil em 1930 e dos imigrantes italianos chegando no Brasil em 1890, certo? E agora, então, nós vamos ver um pouquinho vamos aprender como que foi essa chegada dos japoneses, lá na página 65. Então, eu vou pedir ali para a Giovana, que havia pedido, para ela ler ali como que foi essa chegada dos japoneses. E aí, com marca-texto, nós vamos fazer 3 marcações. Nós vamos marcar de que país que essas pessoas vieram, o ano que elas chegaram aqui e qual foi a herança, como que ficou ali, como que eles ficaram conhecidos e qual é a principal função deles hoje em dia ali em São Paulo, tá bom? Então, Na 65, isso, Giovana. japoneses. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1008. Desembarcaram do navio Kazato Maru no porto de Santos e se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café no interior do estado. Até 1950 chegaram no Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses Adquiriram lotes terra e dedicaram-se ao cultivo de algodão, feijão, milho, amendoim, chá, arroz e hortifrutigranjeiros. Isso. A população japonesa cresceu e os negócios
prosperaram. Muitos imigrantes também passaram o trabalho na cidade de São Paulo, na Liberdade. Ali, Cheguei agora. Página 65. Pode continuar, Giovana. Estabelecimento comerciais na década Comércios. de 1980. O bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês com as típicas lanternas Suzuranto. e atividades culturais nas praças do bairro, como feiras de artesanato e comida típica. Isso, muito bem. Então, que país... Eu cheguei agora. Página 65, Vitor. Do livro 2. Então, vamos lá. Que país foi esse que chegou, então, lá em São Paulo? Japoneses. Isso, o Japão. Então, podem grifar ali a parte, grifar ali o título japoneses, né? E qual foi o ano que eles chegaram lá em São Paulo? 1908. Muito bem. Podem grifar ali esse ano também, de 1908. E aí, depois, bem lá embaixo, aí diz... Depois, bem lá embaixo, diz assim que eles continuam ainda morando lá em São Paulo, né? E que hoje, então, eles ganharam o bairro lá, esse bairro da Liberdade, ganhou o quê? Uma decoração em estilo japonês. Então, lá eles vendem comidas típicas e realmente acontece uma feira lá em São Paulo. Todos os dias, na verdade, tem essa feira que tem tudo que é do Japão lá. É como se você tivesse, entre aspas, no Japão, porque daí eles têm artesanatos dele, tem comida típica e só tem japonês lá. É muito japonês que tem lá. Muito mesmo. Então, tem uma parte lá na Liberdade que é totalmente só de pessoas japonesas. Então, vocês podem colocar ali... Oi. Onde que começa a grifar essa parte? Sim, vocês já grifaram ali o 1908 e agora vocês vão grifar bem ali no final, no último parágrafo, tá escrito: o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês. Na antepenúltima linha. O bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês. Vocês contam 1, 2, 3, de baixo para cima e podem grifar. O bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês. Pode ler, Euclides. Os imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir do ano de 1871. O local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal, na estação ferroviária, onde está localizada a rua 25 de Março. Isso. E aí, lê só mais até o próximo ponto final, Euclides, por favor. Tá. O comércio até hoje é muito forte na rua. Herança desse povo que escolheu esse ramo no trabalho para sobreviver. Isso, muito bem. Então, ali nós estamos falando sobre quem? Sobre os sírios e libaneses. Então, vocês podem grifar esse título, sírios e libaneses. E agora, quando foi que eles chegaram em São Paulo? Quem conseguiu entender? Pode falar, Ana Júlia. Pode falar, Ana Júlia, só tá fechado seu microfone. 1871. 1871. Isso, 1871. Então, vocês podem grifar ali 1871. Aí, agora sim, a Ana Júlia, vamos deixar a Ana Júlia responder pra gente. E aonde é que tá localizado? Qual foi a herança desse povo, então? Eles estão localizados em qual rua lá em São Paulo, Ana Júlia? O
Rua 25 de Março. Isso, então vocês também vão grifar essa parte, Rua 25 de Março. Então, o que que eles deixaram ali? É a Rua 25 de Março, que até hoje, então, é um local onde eles utilizam. E são sírios e libaneses, e eles chegaram em 1871. Oi. É na página 66? Isso, agora na página 66, os italianos. Então, quem ainda não grifou, pode grifar ali italianos. E aí, vamos descobrir que ano que eles chegaram aqui. Pode ler, Isadora. É até o que mesmo é um Pode ler, parágrafo? pode ler o primeiro parágrafo todo, tá bom? Tá. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir de 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado, mas muito permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias do comércio e na prestação de serviços. Isso. Então, quando que eles chegaram aqui? Em 1870. Isso. Então, vocês podem grifar ali 1870. E aí, eles chegaram e ficaram localizados, então, no bairro do Brás, que também é um bairro no centro de São Paulo. Todos esses lugares aqui que vocês ouviram falar sobre os japoneses, os sírios e libaneses e os italianos, todas essas ruas ficam no centro de São Paulo, tá bom? E agora, Isadora, vai ali no... Ó, conta o segundo parágrafo, agora no terceiro. Próximo ao Brás. Ô, prof, Vamos só esperar ali ela terminar um pouquinho, tá, Júlia? Pra gente não perder ali. Daí você já pergunta, tá? tá bom. Pode terminar, Isadora. No bairro Próximo ao Brás. Depois desse parágrafo, no bairro do Brás. próximo ao Brás está A Moca. um bairro tradicional italiano que se originou da forte presença de indústrias Têxteis. nas quais no passado grande parte dos funcionários era de imigrantes italianos. É um bairro com muitas pizzarias, cantinas e doçarias. No Isso. bairro Poema, Até aí, tá bom, Isa. Isso, muito bem. Então, agora vocês vão grifar ali, ó. E aonde a Isadora acabou de ler agora, que vocês acompanharam, vocês vão ler. Vocês vão grifar indústrias têxteis, porque era o que eles faziam assim que chegaram aqui. Então, vocês vão grifar essa parte e vão grifar ali também a parte que tem pizzarias, cantinas e doçarias. ô prof, é pra grifar onde mesmo? Indústrias têxteis, Tá, então eu já sei. pizzarias, cantinas, certo? Se localizaram? Júlia, pode perguntar, Júlia. Naquela primeira que a Isadora leu, eu não consegui achar aquele do bairro que você falou pra grifar. Ali nos italianos, os italianos você grifa o título, italianos, e depois você grifa ali 1870, que foi quando eles chegaram em São Paulo, tá bom? Então, localiza aí no texto, tá? Então, agora, o que que vocês vão fazer? Pode perguntar, Euclides. Ô prof, Deixa só o Euclides perguntar que ele estava com a mão levantada. Posso tomar água? Pode. Pode falar, Heloísa. Vou fazer na página
67, a atividade 6, vocês só vão fazer ali o quadrado, vocês não vão fazer ali a pesquisa embaixo. Vocês vão fazer o quadrado que tem ali em cima, que pergunta, de acordo com os textos anteriores, completar a tabela seguinte. Então, vocês só vão completar a tabela. E se vocês prestarem bem atenção, já tem todas as dicas ali para vocês estarem completando a tabela. Vocês vão escrever o país de origem, da onde as pessoas vieram, qual era o nome do país que elas vieram, em que ano, em que época que elas chegaram ali em São Paulo, e depois vocês vão colocar qual foi a herança, a cultura, qual característica foi marcante quando eles chegaram ali em São Paulo. Então, nós falamos tudo isso ali enquanto seus amigos foram lendo, a gente foi grifando e marcando o que aconteceu em cada um dos imigrantes que chegaram ali em São Paulo, tá bom? Então, essa é a atividade ali da página 67. É só a tabela que é para completar, tá bom?